Olá, vamos apresentar o nosso trabalho da disciplina de Elementos de Máquinas, que trata a respeito da seleção de materiais. O nosso grupo é composto pelo Bruno Machado, Adassa Aranha, Maria Laura e Poliana Silva. Falando um pouco agora sobre um histórico da seleção de materiais, os materiais eles têm influência nas nossas vidas desde o início da humanidade, né? E em épocas que datam de até 10 mil anos antes de Cristo. E nessa época, o número de materiais que a gente tinha disponível era muito pequeno. O que se usava na maior parte era os que eram encontrados naturalmente na natureza, né, como a pedra, a madeira, a pele de animal. Já hoje em dia, a gente sabe que a variedade de material disponível para a gente aplicar em projeto é enorme. E as inovações nessa área também elas têm crescido muito. Mas é importante, né, e principalmente é necessário que a gente, como futuros engenheiros, saiba selecionar os materiais da forma mais adequada possível para que atenda às necessidades dos nossos projetos. Aqui a gente pode observar a linha do tempo dos materiais e a gente consegue ver que aqui no início, na pré-história, antes de 10 mil anos antes de Cristo, os materiais que eram mais usados, como eu falei, né, madeira, pedra, cerâmica, polímero natural, e aí mais um pouco adiante, o ouro e a prata ele começou a ser mais usado, principalmente por conta do início da utilização das moedas, né, da comercialização, e depois, ali perto da década de 1920, com a tecnologia do ferro fundido, a gente consegue observar uma certa dominância dos metais de engenharia. Mais adiante, a gente observa, né, que houve uma evolução dos aços e em 1850 das ligas leves e das ligas especiais. A partir da década de 1950, a gente consegue perceber que a taxa de desenvolvimento das novas ligas ela fica mais lenta, né? E ao mesmo tempo, a indústria de polímetros e de compósitos ela cresce bastante. Falando um pouco agora sobre os materiais em projeto, um projeto, ele, por definição, né, ele é o processo de traduzir uma nova ideia ou uma necessidade de mercado em informações detalhadas para que a gente possa fabricar um novo produto. E aí, cada um desses estágios, ele vai exigir decisões sobre o material que o produto vai ser feito. Ao todo, hoje, a gente tem disponível para escolha pelos engenheiros mais de 160 mil tipos de materiais diferentes para aplicação em projeto. Antigamente, a escolha dos materiais para o uso em projeto, ela era feita pela experiência do artesão, né, do projetista. Mas a gente basear uma escolha dessa, né, tão importante na experiência não é uma coisa muito eficiente, né? O ideal é a gente sistematizar esse processo de escolha do material, criar então um procedimento com etapas que a gente possa ensinar rapidamente e que tenha soluções concretas, né? E que também, principalmente, exista a possibilidade da gente implementar em computadores, que é muito importante. Também é importante a gente ter em mente o critério custo sempre, né? Porque ele vai sempre estar presente em todo o processo do projeto, tanto na escolha do material quanto no modo de processamento. E a gente precisa reconhecer também que um bom projeto, do ponto de vista da engenharia, ele não é o suficiente, né? Para vender produto. O produto ele precisa atender critério também de forma, textura, cor, beleza, para garantir principalmente a satisfação do cliente. O método de Ashby ele é um método utilizado para ajudar a encontrar um material específico que atenda às demandas de um determinado projeto. Porque, como sabemos, existem diversos materiais disponíveis e escolher um material específico leva muito tempo e trabalho. Então, o método de Ashby consiste em seguir uma série de etapas que vai fazer com que esses materiais passem por um tipo de filtro, que seria a tradução, a triagem, a classificação e a documentação, para chegar no melhor material que consiga atender os pré-requisitos desse projeto. Como primeira etapa do método de Ashby, nós temos a tradução, que consiste em identificar os requisitos do projeto e com as propriedades do material. Ele faz isso identificando os seguintes parâmetros, que é a função, as restrições, os objetivos e as variáveis livres. Na etapa da função, ele identifica a função
de cada componente do projeto. Nisso tem a pergunta: o que esse componente faz? Ele tem que suportar uma determinada pressão, uma determinada carga, ele tem que transmitir calor. E após identificar as suas funções, entra as restrições, que é a segunda etapa dentro da tradução, que consiste em colocar um limite a um atributo, que é a propriedade do material. Por exemplo, tem que ser um material que consiga suportar determinada carga imposta pelo projeto. O objetivo em si consiste em você maximizar ou minimizar determinado critério. Por exemplo, se você quiser ele o mais barato possível, então o objetivo é minimizar o custo. E por fim, temos as variáveis livres, que são as variáveis, os parâmetros que do projeto, né, que o projetista consegue mudar, que não é um pré-requisito obrigatório. Como segunda etapa para o método de Ashby, nós temos a triagem e eliminação, que é basicamente você passar aqueles materiais da etapa anterior por um filtro, identificar quais desses materiais eles satisfazem os pré-requisitos do projeto. Nisso adentra o assunto de limites de atributos, que é basicamente os atributos requisitados pelo projeto. Nisso nós trouxemos aqui 2 exemplos, que é o componente deve funcionar em água fervente. Então, o limite de atributo em questão seria maximizar a temperatura de serviço. O outro exemplo é o componente deve ser transparente. Então, o limite de atributo seria maximizar a transparência ótica. Então, nesse processo de triagem, vários dos materiais já pegos pela etapa anterior serão eliminados e para passar para a etapa seguinte. Como terceira etapa para o método de Ashby, nós temos a classificação, que consiste em pegar aqueles materiais que passaram pelo processo de triagem e classificar eles de acordo com o que melhor faz determinado serviço. Nisso vai entrar o índice de material, que é o critério de excelência, que nada mais é do que levar determinado parâmetro em questão. Nisso o livro ele dá um exemplo, que é os melhores materiais para flutuação, são aqueles que têm as menores densidades. Então, nessa etapa, ele vai classificar, né, os materiais de acordo com a densidade, de forma que vai ordenar de forma decrescente, porque os melhores materiais para essa determinada situação são aqueles cuja densidade é menor. Na quarta etapa, nós temos a documentação, que consiste em buscar as informações dos materiais classificados na etapa anterior. Nisso, através de dados gráficos, em manuais, de planilhas, de dados de fornecedores, em sites confiáveis, em estudos de casos, ele vai estar vendo se determinado material tem um bom histórico de serviço, quais são as fraquezas desses materiais, a sua toxicidade, o seu impacto ambiental, o preço. Nisso, com a documentação, a gente consegue identificar os requisitos do projeto com base nos atributos do material. Aqui a gente trouxe um exemplo também do livro do Ashby, que consiste em usar um método para ver qual o melhor material
para um visor para capacete. Nisso, como na primeira etapa, nós temos a tradução. Nós temos que saber a função, a restrição e o objetivo do projeto. A função, no caso, é a proteção do usuário, né? No caso, é do rosto. A restrição é que ele deve ser transparente para o usuário estar podendo, né, enxergar. E também ele tem que ser moldável, né? Porque ele tem essa aparência curvada porque ele deve proteger o rosto, tanto no centro, né, quanto nas laterais e também embaixo. E o objetivo é que ele seja tão rígido quanto possível, porque caso aconteça um acidente, ele não pode ocorrer uma fratura. Nisso, ele tem que maximizar a segurança, que no caso é maximizar a resistência à fratura. Após a primeira etapa, agora ele vai fazer a triagem, que consiste em identificar os elementos que cumprem os requisitos do projeto. Para esse exemplo, ele fez a triagem pegando os materiais transparentes e moldáveis. Com isso, os materiais são o policarbonato, o acetato de celulose, o polimetilmetacrilato e o poliestireno. Ele coloca que esses 4 primeiros são termoplásticos, enquanto os 2 últimos, o vidro de cal de soda e o vidro de borosilicato, são vidros mesmo. Na etapa de classificação, que consiste em identificar os materiais que melhor se adequam ao objetivo do projeto, o critério de otimização em questão é a tenacidade à fratura, porque, como foi dito anteriormente, ele quer maximizar a segurança, logo ele deve maximizar a resistência à fratura. O índice de material, no caso, é a tenacidade à fratura média. Com isso, ele classificou em ordem crescente, né, do maior para o menor, e os materiais que possuem maior tenacidade à fratura é o policarbonato, o acetato de celulose e o polimetilmetacrilato, que no caso é o acrílico. Com isso, ele já consegue reduzir a lista de materiais através da restrição colocada pelo projeto. Com isso, na etapa de documentação, ele vai pegar esses materiais que melhor se adequaram de acordo com o índice do material, que no caso é o policarbonato, o acetato de celulose e o PMMA, que é o acrílico. Nisso, ele vai procurar mais informações de cada material e ver onde cada material é utilizado na prática. Nisso, ele encontra que o policarbonato é usado em escudos e óculos de segurança, em lentes, acessórios leves, capacetes de segurança, etc. O acetato de celulose é usado em armações de óculos, lentes, óculos de segurança e cabos de ferramentas, enquanto o PMMA é usado em lentes de todos os tipos, em capota de carlinga, em janelas de aeronaves, em recipientes, cabos de ferramentas. Nisso, como podemos ver, o policarbonato ele já é usado como em capacetes de segurança, né? Escudos e óculos de segurança. E como foi mostrado na etapa anterior, esse elemento ele já possui uma maior tenacidade à fratura dentre os materiais colocados na classificação.
Com isso é concluído que o policarbonato ele possui os pré-requisitos, né, do projeto, já é usado para capacetes de segurança, em óculos de segurança, no caso em visores também. Então, através desse método, a gente pode estar encontrando os materiais de forma a reduzir as listas, né, dos diversos materiais que tem disponíveis, de forma a encontrar o que melhor se adequa ao projeto em questão. Isso, para esse caso, a gente conclui que o policarbonato ele é o melhor para a produção de visores para capacete. Restrições de projetos são parâmetros determinantes para os limites de propriedades. Os objetivos de cada componente definem os índices de material, e quando o objetivo não está ligado a uma restrição, o índice será então apenas uma propriedade de material. Quando, porém, está relacionado, os dois estão interligados, e o índice passa a possuir um grupo de propriedades. Em componentes mecânicos mais simples, geralmente, o carregamento aplicado a um componente pode ser decomposto em alguma combinação de tensão axial, flexão, torção e compressão, e geralmente apenas um desse modo predomina. Essa característica, portanto, é tão comum que o nome funcional dado ao componente descreve a maneira como ele é carregado. Por exemplo, os tirantes suportam cargas de tração, as vigas e painéis suportam momentos de flexão, eixos suportam torques, e colunas suportam cargas de compressão axiais. Assim, as palavras tirantes, viga, eixo e coluna subentendem a sua função. Vamos agora abordar algumas restrições, objetivos e índices de material resultantes para alguns desses componentes. Consideramos os componentes genéricos representados na figura 5.6, sendo eles o tirante, painel e vigas, carregados conforme a figura proposta. Vamos agora analisar cada um deles separadamente. Apenas como título de demonstração, trouxemos a aplicação desses componentes em um avião biplano. Nele pode ver onde cada um desses componentes é aplicado. Um projeto estrutural precisa de um tirante, assim como o do biplano apresentado anteriormente. Esse componente deve suportar uma força de tração F sem falhar e também ser o mais leve possível. O comprimento L é especificado, mas a área da seção transversal A não é. Para esse componente, maximizar desempenho está relacionado com minimizar a massa e também suportar a carga F com segurança. Os requisitos de projeto são apresentados na tabela 5.2. O comprimento do tirante é especificado, mas temos liberdade para escolher a área da seção transversal A. Um painel, por sua vez, é uma placa plana, tal como o tampo de uma mesa. O seu comprimento L e a sua largura B são especificados, mas a sua espessura é livre. Ele é carregado sob flexão por uma carga central F, tal como representado na imagem. A restrição de rigidez requer que este não sofra uma deflexão maior do que as propriedades do seu material aguentam, e o objetivo é conseguir com isso uma massa mínima M. A tabela 5.3 resume os requisitos do projeto. Já as vigas, por sua vez, diferentemente dos componentes anteriores, podem ser construídas de diferentes formas geométricas, tais como retângulos sólidos, tubos cilíndricos, vivas de abas duplas e dentre outras. Alguns desses formatos possuem um número muito grande de variáveis, mas se restringirmos a forma do tipo autossemelhante, ou seja, no qual todas as dimensões da seção transversal variam na mesma proporção em que se varia o tamanho global, esse problema é simplificado. Consideramos então vigas em dois estágios. No primeiro deles, identificamos os materiais ótimos para uma viga leve, rígida, de forma simples prescrita, como uma seção quadrada, por exemplo. E no segundo, exploramos como ela poderia ficar muito mais leve para a mesma rigidez, usando uma forma mais eficiente. Elementos estruturais são, então, componentes que desempenham funções físicas no mundo real, ou seja, eles suportam cargas, transmitem calor, armazenam energias, dentre outros. Com isso, eles cumprem, então, requisitos funcionais. Conforme citado, por exemplo, um tirante deve suportar uma carga de tração específica. Uma mola, por sua vez, deve prover determinada força de restauração ou então armazenar uma certa quantidade de energia.
Já um trocador de calor deve transmitir calor com determinado fluxo de calor, e assim por diante. O desempenho de um elemento estrutural é determinado por três principais parâmetros, sendo eles os requisitos funcionais, a geometria, propriedades do material que é feito. O desempenho, representado pela letra P do elemento, é descrito pela seguinte equação aqui representada, na qual P representa o desempenho métrico, e ele descreve alguns aspectos do desempenho do componente, tais como sua massa, volume, custo ou vida útil. E a letra F significa uma função de. Para que o projeto seja otimizado, então, ele deve ter uma relação de seleção de material e geometria que maximizem ou minimizam P, de acordo com a necessidade do projeto e os parâmetros aos quais ele deve atender. Cada combinação de função, objetivo e restrição resulta em um índice próprio de material, conforme representado no exemplo da figura apresentada. O índice, portanto, é o resultado dessa combinação e, por consequência, da função que o componente deve executar. Novos problemas resultam, então, em novos índices. A tabela 5.5 traz alguns exemplos de índices e dos problemas de projeto que eles caracterizam. Catálogos de índices mais completos podem ser encontrados na literatura. Agora irei falar sobre a seleção do processo de fabricação. Bom, o que é um processo? É um método de conformação, união ou acabamento de um material. Há muitos exemplos para a engenharia mecânica, como a modelagem por injeção, fundição por molde de areia, dentre outros. Para escolher qual processo deve ser usado ou se adequa bem ao que se deseja, algumas considerações devem ser feitas, como, por exemplo, o seu tipo de material, a precisão que é envolvida no processo, o tamanho e o formato, se sua forma é complexa ou simples, com a finalidade de se encaixar em outros componentes, e da quantidade que se deseja fabricar, se é em larga escala ou tem pouca demanda. E aqui nós temos alguns exemplos, né, de processos, que é torneamento, planeamento, fresamento. Além de observar se o propósito do processo é ter o objetivo de conformar, unir e de acabamento, deve-se levar em consideração o controle de suas propriedades. Se deseja um processo onde o metal seja fortalecido por um processo de forjamento, se um aço que precisa ser tratado termicamente para melhorar sua dureza e a sua tenacidade. Aqui tem um exemplo que foi retirado do livro Seleção de Materiais e Projetos Mecânicos. É uma tabelazinha onde mostra que a função, a forma que se deseja, o processo a ser usado, se conformação, união, tratamento, e o material que será usado. Tudo isso deve ser pensado e analisar o que será usado, quantos processos serão envolvidos no desenvolvimento do material que se deseja, o que se deseja produzir. Agora aqui temos uma norma internacional, a DIN 8580. Ela classifica os processos de fabricação em grupos com base nos critérios de criação a partir de uma forma inicial e utiliza a criação a partir de substâncias sem forma, alteração na forma e a alteração nas propriedades do material. Também retirado do livro Seleção de Materiais no projeto mecânico, as classes de processos, a primeira linha aqui na tabela contém a família dos processos de conformação. Logo abaixo estão os processos secundários, de usinagem e tratamento térmico, seguido pelas famílias de processos de união e acabamento, tratamento de superfície. E falando do curso de processos, no curso de processo não só se relaciona com o valor com que será gasto, mas analisar o que é necessário e o que é apenas gasto. O primeiro exemplo é a padronização. É importante na hora da produção, pois o que será produzido em grande parte partirá de matéria-prima que já está padronizada, o que pode sair mais barato. Como exemplo, comprar uma peça de um fabricante pode sair mais barato do que a desenvolver todo um processo para fabricá-lo. Ou, no caso contrário, projetar de forma a usar materiais já padronizados no estoque.
Evitar complexidade da fabricação do que se deseja significa menos processos a serem usados na fabricação, o que resulta em menos gasto. Se utilizar peças fáceis de montar, também diminui o tempo gasto na montagem. Sempre pensar em minimizar o número de peças, projetar peças com alinhamento simples e fácil, além de pensar em formas de união que sejam feitas rapidamente. Quanto mais desempenho o material a ser fabricado precisar ter, mais o processo e etapas serão necessários, o que eleva o custo, e é importante focar somente no que o material precisa cumprir ou a sua finalidade. E em critérios econômicos e o tamanho de lote econômico são duas considerações que se analisam juntas. Isso porque é importante saber se a linha de produção é adequada para a quantidade de peças que devem ser feitas na produção, que pode afetar também na escolha do processo e se será necessário automatizar o processo para grandes demandas e não ocorrer atrasos. Falando agora de um estudo de caso de seleção de material para a perna de mesa, o projetista é o Luigi Tavolini, ele é um projetista de móveis. Ele inventou uma mesa leve, simples, com somente uma chapa de vidro endurecida apoiada em pernas cilíndricas, como a gente consegue ver aqui na imagem ao lado. E as exigências do projeto é que a perna deve ser sólida e o mais leve possível. Além disso, ela precisa suportar o tampo, né, da mesa e algum objeto que seja colocado ali em cima dela. A gente consegue observar, então, que existem dois objetivos nesse projeto. O primeiro é que o peso deve ser minimizado e o segundo é que a esbelteza, né, dessas pernas cilíndricas ela deve ser maximizada. Além disso, a gente tem uma restrição nesse projeto, né, é que a perna seja resistente à flambagem, já que esse componente ele vai ser bem esbelto, né, pelas exigências do projeto, e aí surge o risco de flambagem. Né? Então, em resumo, os requisitos do projeto eles foram listados nessa tabela. Então, a gente vê que ele tem como função, né, uma coluna suportar carga de compressão, restrições, o comprimento L especificado da perna, ele não deve sofrer flambagem sob carga de projeto, como a gente viu o projeto, ele vai ser bem esbelto, então existe esse risco de flambagem. Não deve sofrer fratura por choques, acidentes, né? E os objetivos, como a gente já mencionou, minimizar a massa e maximizar a esbelteza. As variáveis que são livres no projeto, né? O diâmetro da perna, que vai ser 2L, e a escolha do material. Na parte de modelagem e matemática desse projeto, o autor do livro que a gente usou, né, como referência nesse trabalho, que é o Michael Ashby, ele traz que o índice do material para a viga leve e rígida, ele é dado pelo módulo de elasticidade do material elevado a meio e dividido pela densidade desse material, que é a primeira fórmula que está aqui. E para uma viga mais fina, esse índice ele é dado pelo próprio módulo de elasticidade do material. Então, para a seleção, efetivamente, né, desse material, o autor ele usa esse gráfico aqui do módulo de elasticidade pela densidade, e aí ele pega a reta referente ao M1, que a gente calculou anteriormente na parte de modelagem matemática, e a reta do módulo de elasticidade, que é o M2. E aí ele vê quais os materiais que circundam ali a interseção dessas duas retas. É a partir daí que ele pega como base uma escolha de alguns materiais para uso nesse projeto, né? Depois, ele faz uma tabela com esses materiais que estão perto ali daquele ponto de interesse dele, né? Que ele procurou matematicamente. Ele faz uma tabela e analisa, né? As características, coloca ali os comentários de cada um desses materiais, para ele analisar e escolher qual que vai ser o mais adequado para o uso naquele projeto.